Oi, quarto ano, tudo bem? Eu sou a tia Luana e vou continuar com vocês nas aulas de produção textual. E hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre os textos de divulgação científica. Nada permanece igual por muito tempo, certo? Então, eu vou dar um exemplo lá da minha infância. Quando eu era criança, os celulares da minha época não tinham cores e só recebiam e faziam ligação. Hoje em dia, os celulares são, coloridos, tem vários aplicativos. E o que o texto de divulgação científica tem a ver? Eles acompanham essas mudanças. E eles passam o conhecimento para as pessoas, né? Eles são a base de muitas pesquisas. Aí agora eu vou ler um texto de divulgação científica para vocês. Lá no nosso livro do Coque, no G2, na página 60. Olha só. O tempo muda todas as coisas. Não somos a mesma sociedade de um século atrás. E também não seremos os mesmos de um século. A ciência, por sua vez, tem o papel de compreender a realidade concreta do mundo e, a partir disso, tirar conclusões sobre como ele funciona. Acompanhar o ritmo de mudanças no mundo não é tarefa fácil. Se pensarmos na evolução dos meios de comunicação, por exemplo, há 20 anos atrás não imaginávamos a frequência de como hoje trocamos de smartphones, que nem existiam na época, o exemplo que a tia Luana deu. Por isso, os textos de divulgação científica são tão importantes. Os cientistas adaptam-se o tempo todo para acompanhar essas mudanças da sociedade. Os cidadãos não têm o conhecimento sobre tudo, mas é preciso que esse conhecimento esteja disponível aos interessados. Para quando você está estudando sobre um determinado assunto, você quer se aprofundar nesses conhecimentos, você vai lá e busca ajuda, o conhecimento no texto de divulgação científica. O texto de divulgação científica é produzido geralmente por pesquisadores de um assunto específico. Ele é realizado através de muitos estudos. Uma pessoa interessada em biologia, por exemplo, provavelmente lê textos sobre as novas descobertas da flora e da fauna do Brasil e do mundo. Já uma pessoa interessada em astronomia, possivelmente lê textos sobre os astros que se descobrem a cada dia. Um texto de divulgação científica sempre apresenta informação com base em dados concretos, provados a partir de inúmeras pesquisas. Também pode-se usar outros textos com apoio para tornar a informação mais confiável. Leia o texto de divulgação científica a seguir. Reciclagem. A reciclagem é um conjunto de técnicas de reaproveitamento de materiais descartados, reintroduzindo-os no ciclo produtivo. É uma das alternativas de tratamento de resíduos sólidos, o lixo, mais vantajosas tanto do ponto de vista ambiental como do social. Ela reduz o consumo de recursos naturais, poupa energia e água, diminui o volume de lixo e dá emprego a milhares de pessoas. É um processo industrial que começa em casa. A correta separação desses materiais em nossas casas, o encaminhamento para catadores ou empresas recicladoras permite que eles retornem para o processo produtivo e diminui o volume de lixo acumulado em aterros e lixões. Agora a gente vai lá na página 61, na continuação. É uma questão de hábito e de percepção. Precisamos modificar nosso olhar sobre o que chamamos de lixo. Cerca de 30% de todo o lixo é composto de materiais recicláveis, como papel, vidro, plástico e latas. E todos esses materiais têm valor de mercado, pois são reaproveitados como matéria-prima no processo de fabricação de novos produtos. Para reciclar seus resíduos, o consumidor deve: número 1. Separar o material reciclável, embalagens de papelão, plástico, isopor, metal, que é o aço, alumínio, embalagens longa-vida, vidro. Número 2. Lavar o material. As embalagens que serão encaminhadas para a reciclagem devem ser limpas, pois resíduos podem contaminar o material, inviabilizando a reciclagem.
Apenas passar uma água nas embalagens, retirando o grosso dos resíduos, já é suficiente. 3. Encaminhar o material para coleta seletiva, cooperativas de catadores ou centrais de recebimento de recicláveis. De sua cidade não tiver coleta seletiva, procure saber onde estão as cooperativas de catadores ou centrais de recebimento de recicláveis. Alguns supermercados e escolas disponibilizam containers e têm parcerias com cooperativas e empresas recicladoras, para as quais encaminha o material coletado. Aí aqui vai falar um pouquinho de cada material. Papel. Dá para reciclar papéis de escritório, papelão, caixas em geral, jornais, revistas, livros, listas telefônicas, cadernos, papel cartão, cartolina, embalagens longa-vida. Não são recicláveis o carbono, celofane, papel vegetal, papéis encerados ou plastificados, papel higiênico, lenços de papéis, guardanapos, fotografias, fitas ou etiquetas adesivas. Vidro. Dá para reciclar garrafas de bebida, frascos em geral, potes de produtos alimentícios, copos, e não são recicláveis, a parte do vidro que não são recicláveis. Cristais, vidros de janelas, vidros de automóveis, lâmpadas, ampolas de medicamento, cerâmicas, porcelanas, tubos de TV e computadores. E agora é o metal. Dá para reciclar do metal latas de alumínio, refrigerante, cerveja, suco, latas de produtos alimentícios, óleo, leite em pó, conservas, tampas de garrafa, embalagens metálicas de congelados. Não são recicláveis clipes, grampos, esponjas de aço, taxinhas, pregos e canos. Isso, então, é um texto de divulgação científica da reciclagem. Está explicando um pouco sobre a reciclagem para vocês, nós leitores, termos o conhecimento sobre a reciclagem. Agora a gente vai lá na página 62. E a gente vai lá para o exercício de aplicação. A tia Luana vai explicar a vocês. Vocês vão fazer em casa e depois na próxima aula eu vou enviar o gabarito. Número 1. Qual é a função do texto sobre reciclagem? A. Informar as pessoas sobre a responsabilidade, as possibilidades de reciclagem. B. Informar que a reciclagem não é a melhor forma de lidar com o lixo. C. Divulgar as formas adequadas de reutilizar embalagens vazias. D. Desencorajar a reciclagem, processo em que se gasta muita água. E. Incentivar a reciclagem é um processo que começa nos aterros. Aí vocês vão ver qual é a função que o texto passou sobre a reciclagem. 2. Quais são as características do texto de divulgação científica que podemos encontrar no texto lido? Quais são as características aí do texto? 3. O texto de divulgação científica tem grande importância social pela divulgação do conhecimento. No caso do texto sobre a reciclagem, essa importância está relacionada a quê? Qual é a importância aí que mostrou no texto? Agora lá na página 63. Número 4. Em seu bairro, há coleta seletiva? Como você separa o lixo? É a resposta pessoal. Número 5. O texto instrui o leitor de forma que não haja possibilidade de elaborar desculpas para não contribuir com a reciclagem. Só de você separar o lixo na sua casa, você já está colaborando com a reciclagem. O que uma pessoa deverá fazer se não houver coleta seletiva em sua cidade? Você pode procurar, O que você pode fazer se não houver coleta seletiva na sua cidade, mas qual outras formas de você colaborar com isso? Número 6. O plural de muitas palavras é feito com a letra S, não é mesmo? Por exemplo, cachorro, cachorros. Mas nem sempre é assim. A palavra reciclável, que termina com L, faz plural em is. Reciclável, recicláveis. Você consegue dar outros exemplos de palavras assim? Outros exemplos que o plural termina com is.
Aí vocês vão anotar as palavrinhas que vocês lembram. E agora lá na página 64. Número 7. Segundo o texto, apenas 30% do lixo são recicláveis atualmente. Talvez com o tempo, com mais avanços científicos nessa área, mais objetos e materiais possam ser reciclados. O que você imagina que poderia ser feito em relação a isso? Aí é também uma resposta pessoal. Vocês vão botar o seu pensamento, o seu ponto de vista. Número 8. O texto fala que a reciclagem é apenas uma das alternativas de lidar com o lixo. Você conhece outras formas? Tem outras formas, é só vocês pesquisarem que vocês vão encontrar outras formas de lidar com o lixo. Número 9. Agora que você já está informado sobre a reciclagem, indique na imagem a seguir aquilo que você sabe que pode ser reciclado. Tem várias imagens aí, né? As pessoas estão mostrando as mãos, cada mão aí tem um objeto aí. De acordo com a leitura que a gente fez no texto sobre reciclagem, o que vocês acham que pode ser reciclado aí? Vocês vão anotar aí. E na última página, a 65, a tia Luana vai explicar o que vocês vão fazer para casa. Deixa eu achar ela aqui. Olha só. Alguns textos podem ser preenchidos com mais informações. Em textos de divulgação científica, isso ainda é mais evidente. Eles servem para informar e também provocar interesse em um público que, a partir dessa primeira leitura, vai procurar mais informações sobre o assunto. Desperta curiosidade, a gente vai querer saber mais. No caso do texto reciclagem, você percebeu que há algo faltando nele? Dentre os materiais listados, não se fala especificamente sobre os plásticos. O texto não falou sobre os plásticos. O que dá para aproveitar e o que não dá. E justamente os plásticos tão presentes no nosso dia a dia, né, que a gente usa tanto plástico. Que tal pesquisar sobre a reciclagem de plásticos? Quais podem ser reciclados e como pode fazer para reciclá-los? Qual o processo de reciclagem do plástico? Ainda há muito o que aprender. A tia Luana vai passar para casa para vocês fazerem uma pesquisa sobre o plástico. Vocês vão pesquisar sobre a reciclagem do plástico, anotar os dados, o que pode ser aproveitado e o que não dá sobre o plástico, como é a reutilização do plástico, e depois com os fatos que vocês anotaram, os dados, vocês vão fazer um pequeno texto sobre como sua escola poderia ajudar na reciclagem dos plásticos. O que o Euclides podia fazer para ajudar, né, na reciclagem? Um pequeno texto. Aí vocês vão tirar uma foto e vão mandar para a tia Luana no particular. Aí eu vou pedir para vocês colocarem o nome e a turma, porque aí eu vou conhecendo cada um de vocês também, tá bom? Qualquer dúvida é só me chamar no particular. Combinado? Fiquem com Deus, um beijo e até a próxima aula.